Aqui no nosso estúdio, eu recebo especialista em segurança pública, Rusley Medeiros. Obrigada pela sua presença com a gente. Rusley, boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. Sempre um prazer estar aqui no Fala Espírito Santo. E a gente também recebe aqui Gisélia Freitas, psicóloga. Obrigada também, Gisélia, pela sua participação com a gente. Já já a gente vai falar de que maneira isso acaba, esse medo, essa preocupação acaba interferindo no nosso dia a dia. Mas antes, Rusley, o que explica esse aumento? A gente está falando aí de 2023, um índice de 10%. E agora saltou para 29%. É alarmante esse número, Completamente alarmante, Roberta. E é uma situação interessante, porque a violência ela não impacta somente no que diz respeito à própria relação social, mas também na relação econômica. Inclusive, o FMI disse que o Brasil deixa de crescer 0,5% dos 3% que a gente deveria crescer, justamente por conta da nossa violência, né? Da violência que nós enfrentamos aqui no Brasil. E isso é um retrato do que a nossa sociedade está vivendo. Nós temos a cada dia mais essas notícias, né? E não apenas por conta da mídia, mas por conta da própria relação social que nós estamos submetidos. Nós temos visto um aumento, embora, é verdade, Roberta, o número de homicídios no Brasil vem diminuindo, mas nós temos essa sensação de insegurança aumentando. Uma insegurança de sair de casa, uma insegurança de andar na rua, uma insegurança de andar nos transportes públicos, e isso, de fato, vem impactando na própria percepção e sentimento de segurança que nós temos, o que alimenta, obviamente, esse crescimento. Então, nós estamos vivendo no país justamente esse alarde social de que a violência está nos atingindo. E ela não atinge apenas pobres, ela não atinge apenas um grupo, ela atinge a todos. Claro, de maneiras diferentes, mas todos nós somos impactados pela violência e isso é uma grande explicação para esse aumento da sensação de insegurança e colocar a violência como um dos nossos grandes problemas e dos grandes temores que nós temos, Roberta. Mas antes era só uma sensação, né? Um medo. Agora é um sentimento concreto. A gente está vendo o que está acontecendo com a gente, está acontecendo com o vizinho, está acontecendo aqui do lado. A gente vê que todo mundo está sendo tomado por esse sentimento. E a gente já sente isso normal, Roberta. Quantas vezes, inclusive, nós já repercutimos aqui no Fala Espírito Santo, de pessoas que andam com o celular para o bandido, de pessoas que evitam, né, circular em determinadas áreas, em sair em determinados espaços, no carnaval, quanto de questões que nós temos que tomar para não sermos vítimas. Então, isso, de fato, Roberta, tem aumentado. Então, não é apenas uma percepção, é também uma realidade. É claro que os dados têm demonstrado um certo equilíbrio, apenas um aumento nos crimes ligados à internet, ao estelionato, por exemplo, aos crimes patrimoniais, embora os crimes de homicídio, como a gente diz, tenham diminuído, mas nós estamos à mercê desse sentimento de insegurança, porque, de fato, ele não é apenas um sentimento, Roberta. Nós saímos das nossas casas hoje com medo, de fato, de sermos assaltados, de sermos, de algum modo, atacados e não voltarmos mais para casa, Roberta. Daqui a pouquinho você vai falar para a gente aonde a nossa segurança pública está errando. Aonde está havendo essa grande falha para esse número crescer dessa maneira. Gisélia, o Rusley deu o exemplo, né? A gente está saindo de casa já com medo. A gente ainda nem foi vítima, ou o vizinho já foi, mas a gente já está sofrendo antes da hora. Né? O que isso representa psicologicamente na gente? É importante entender que o medo é um sentimento natural, básico e de sobrevivência da espécie. Então, sentir medo não é o problema, porque isso deixa a gente o quê? Com essas questões de segurança atentos, né? Preocupados. O problema é quando existe o pânico. Então, o pânico, ele paralisa. O medo é um pisca-alerta para eu ficar atento. Mas pode evoluir do medo para o pânico? Pode sim, né? Com essa intensidade. Quando a pesquisa fala do aumento de preocupação, a primeira coisa que me veio à mente é essa relação dessa saúde mental, sabe? Até que ponto que vai virar pânico e eu vou começar a desenvolver síndromes, né? Onde eu não consigo sair de casa, onde eu não consigo desenvolver, onde eu não consigo crescer, até para ir para o trabalho, né? Se a gente pensar que 30% das pessoas que se afastaram, né, pelo INSS do trabalho ano passado foi um recorde, foi devido a problemas emocionais, saúde emocional, eu estou dizendo que essas pessoas já estão indo trabalhar, saindo de casa com pânico, né? Com medos diversos e medo até contra a própria vida ou de criar filhos. Isso é complicado porque atrapalha a vida social, a vida familiar, relacional, a carreira, o crescimento da pessoa, né? Então, quando a pessoa começa a
a sentir esse aumento, existe um outro fator também. Sim, às vezes pode ter alguns dados que mostram a evolução de algum certo tipo de violência e outros uma queda. Mas como a gente está muito conectado, está muito atento, é um passando para o outro. Liga a TV, está falando de violência. Você vai na escola, as mães estão falando de violência. A rede social também. Rede social o tempo todo. Naqueles grupos de família, então, nem se fala. Primeira coisa que as tias, as mães colocam, cuidado, porque diz que entrou na casa de fulano. Então, a gente está tendo acesso a essas informações de uma forma muito mais pesada do que antigamente, quando a gente não tinha tanto contato com essas informações. A minha mãe é uma que vive encaminhando essas notícias. Você está vendo, Doliná? A minha é o caso. Vamos conversar agora pela internet com a Lorena? Ela já foi sequestrada, saindo de casa. Lorena, boa tarde. Obrigada, viu, pela sua participação. Se essa pesquisa fosse feita hoje com você, qual é a sua maior preocupação? A minha sequestro foi o que eu passei mais. Foi uma experiência não muito agradável, mas está me dando medo quando a gente sofre alguma coisa de assalto, ou como eu passei por sequestro, quando a gente começa a presenciar, igual essa menina da Glória, que foi esfaqueada, que foi a óbito, a gente começa, volta o nervoso, né? A gente fica com medo, ai meu Deus, está começando tudo de novo, vão ter cuidado, o pânico volta. E aí a gente começa de novo aquela paranoia de parar no carro, que tem que ter, para no carro, olha para os lados. Eu chego na loja, eu fico olhando para tudo que é lado, a gente fica com esse medo. O problema é quem não tem medo, que também deveria ter. E está ficando complicada essa violência daqui, tá? Tá muito bacana, não. Filho adolescente, hoje mesmo a gente mostrou aqui no Balanço Geral, por exemplo, né? Adolescentes que foram assaltados, indo para a escola. Você, como mãe, também tem esse medo? Tenho demais, tanto que meu filho hoje tem 15 anos. Eu poderia deixar, como várias mães, ele ir de ônibus. Pega o ônibus da Praia da Costa, vai até a escola e volta, mas não. Aluguei uma van para deixar ele fazer esse percurso, porque eu não tenho esse tempo. Mas igual a academia, a gente tem um rastreador de celular que quando ele vai para a academia, ele vai sozinho, ele me manda, mãe, tô indo para a academia. E eu fico controlando ele até chegar na academia e voltar, que é um quarteirão de casa. Então, eu tenho esse medo. Gabriel, você está indo aonde? Gabriel, olha, até na escola, o Gabriel, quando alguém brincar com você, não ofende, escuta, porque hoje até os adolescentes estão fazendo violência, estão matando, falar dessa forma. Então, está ficando muito difícil até esse cuidado dentro da escola, do amiguinho não dentro, mas depois de marcar, que eu vi também numa reportagem, dele marcar vamos ver um filme na minha casa. Igual aconteceu comigo essa semana. O Gabriel, quem é esse amiguinho? Ele te chamou para ver um filme. É só você e seu amiguinho? Porque a gente não sabe mais quem é o amiguinho. Que hoje as pessoas estão matando igual matar. Nem sei o que falar, né? Tá difícil, Roberto. Tá muito difícil. Continua com a gente, já volto a falar com você, Lorena, que você trocou em vários pontos importantes. Primeiro de tudo, como é que a gente orienta, por exemplo, os nossos filhos ou então os nossos pais, né? Às vezes a gente tem os pais idosos e falam muito cuidado, pai, muito cuidado, mãe, cuidado, filho. Mas sem ao mesmo tempo, Gisélia, a gente transmitir um medo, um pavor, um pânico para eles. Criar um ambiente seguro para ter o autodesenvolvimento, né, é muito importante. Seria a importância máxima, né? Que eles peguem coisa normal, pegar um ônibus sozinho, ir para casa do colega, ir para o futebol, fazer uma caminhada na praia. Só que isso virou um pesadelo para pais, né? Então, é importante conversar. Você vai fazer uma caminhada na praia, você tem que tirar tudo. Tirar relógio, tirar aliança, tirar tudo. Tem que orientar, olha, cuidado, porque isso existe. Porque também tem certos tipos de jovens e crianças que vivem no mundo da lua. Então, acho que cada mãe tem que discernir sobre o seu filho, mas orientar. Aquela coisa chata de mãe, cuidado, não fica atendendo o celular no meio da rua, não fica pegando dinheiro. Se acontecer isso, você, por favor, não reaja. Então, vá direto, me avisa quando chegar. E isso é importante continuar. A gente está no Brasil e, infelizmente, ainda os índices de violência são significativos, então a gente precisa ficar atento. Eu liberei, mas estou acompanhando, tá? Não tem como soltar de vez sem se preocupar.
Ó, já vai mandando seu comentário pra gente, vou abrir espaço aqui, já chegaram vários comentários dizendo, ó, enquanto as nossas autoridades constituídas em nosso país não mudaram a legislação, não vamos parar de falar de violência. Essa é uma opinião de uma telespectadora. Tem gente falando, essa violência tá demais. Tem gente também dizendo, fui assaltada há 2 meses, chegando em casa, levaram minha mochila com vários pertences, crachá, relógio, só não levaram o celular porque a mochila tinha outro. Mas nós estamos reféns deles. E o triste é isso, né? Eles ficam soltos e a gente preso. Psicologicamente, preso dentro de casa. Foi o que aconteceu com a Zemar. Ela foi assaltada, gente, 3 vezes. Se já é difícil você se recuperar psicologicamente de um assalto, imagina de 3. Vamos ver. Aconteceu com a gente, Roberta. Eu passei por 3 assaltos. Assim, um ano de 23 de outubro do ano passado eu sofri um assalto. Esse ano, 28 de dezembro, eu sofri outro. Quando eu nem estava me recuperando do outro, dia 10 de fevereiro, fui assaltado novamente num trânsito parado, Roberta. Então é assim um medo, Roberta, uma coisa muito triste, entendeu? Que eu tô começando agora a voltar o que eu era antes, aos poucos, com muita terapia, com muita ajuda de amigos, com meus filhos me ajudando muito, entendeu? A gente vê as coisas acontecendo na televisão, Roberta, vê os assaltos acontecendo, acho que não acontece com a gente, mas acontece, Roberta. Só que fica assim um trauma muito grande, uma impotência muito grande, entendeu? Então eu só peço às pessoas assim, Roberta, que sofreram algum tipo de assalto, para não reagir, Roberta, não manter sempre a calma. Obrigada, Zemar, pela sua contribuição com a gente nesse assunto. Rusla, eu tinha deixado uma pergunta no ar, né? Aonde que a nossa segurança pública está falhando? Porque o número está aumentando e a gente está vendo o que aconteceu com a Zemar, o que aconteceu com a Lorena, o que aconteceu com um monte de gente que está aqui relatando para a gente. Pois é, Roberta. E aí eu respondo para os nossos que estão nos acompanhando aqui no Fala Espírito Santo também. Hoje, o nosso sistema de segurança pública, você considera eficaz? E a resposta científica é que não. O nosso sistema de segurança pública não é eficaz. É culpa dos policiais? Obviamente que não, né? Mas é culpa de todo um sistema. Então, nós temos acompanhado que todos nós falamos que o sistema público de segurança do Brasil não é eficaz, mas desde 1988 nós não temos, Roberta, nenhuma alteração legislativa no que diz respeito ao sistema de segurança pública. E todas as vezes que é proposto uma alteração, Roberta, ninguém quer fazer, né? Porque as pessoas não querem perder poder, né? Essa própria pesquisa trouxe uma outra informação que é o seguinte: os governadores não querem perder o seu poder junto das polícias estaduais, e isso, quem que está à mercê? É a própria população, Roberta. Então, é preciso que nós, de fato, alteremos o nosso sistema. O sistema de segurança pública do Brasil é um dos mais arcaicos do mundo, Roberta. Somente 4 países no mundo inteiro adotam o sistema de segurança pública que nós adotamos no Brasil. Então, a gente quer uma mudança, a gente precisa de uma mudança. Nós estamos na posição 130 do ranking mundial de segurança pública e nós precisamos começarmos a assumirmos mudanças, né? A gente já está vendo que o modelo que nós temos, um modelo centralizado somente no Estado, sem dar a força para a União, sem dar a força para os municípios, no que diz respeito à segurança pública, não é eficaz. E nós temos isso pelos dados, nós temos isso por essa pesquisa, e nós temos isso todos os dias aqui na TV Vitória, o quanto a violência tem atingido a população. Então, nós precisamos realmente dessa mudança, Roberta. Tem muita gente também pedindo saídas, né? Porque estão cansados de ser vítima dessa violência. Tem gente falando, boa tarde, está faltando policiamento, está faltando também policiais. Cada um tem a sua percepção, porque tudo isso são peças fundamentais na segurança pública, né? Infelizmente também tem mais gente falando aqui, olha, assalto e roubo parece que está virando moda, porque eles roubam e sabem que não vão ficar presos. Em Jacaraípe, todo dia é uma história nova. É uma telespectadora fazendo esse desabafo. Tem gente dizendo, quando levamos nossos filhos para as escolas ou quando vamos à noite no supermercado, temos que enfrentar todos os perigos de qualquer jeito. Estamos em perigo. Acabou a nossa segurança. Só Jesus por nós. Também tem outra mãe dizendo, boa tarde, Roberta, meu filho vai para a escola, eu fico com o coração na boca por causa da violência, até mesmo nas escolas, porque tem crianças com temperamentos agressivos ao extremo. Eu também tenho medo de sair para festas, igual o Rusley relatou. Eu carrego o celular porque sou obrigada. Eu ando ligada a 220, né, volts por hora. A gente vê que as pessoas estão ficando com medo de sair. O medo, ele é positivo até certo ponto, é o que Gisele falou. Passou de determinado ponto, tem gente que está deixando de sair, Gisele. Tem gente que, não, mudou o costume.
mudou o hábito, justamente por quê? Porque está muito violento. Ao invés de ir para o barzinho no final de semana com a família, está preferindo sempre ficar em casa. Só que isso pode afetar a gente também psicologicamente? Totalmente. Perda de sono, a gente começa a entrar em certas crises de ansiedade, não só crise do pânico, né? Dá processo depressivo, principalmente quem vivenciou, né? Como foi citado aí, a agressividade, a violência, né? Propriamente dita. Então, fica um processo traumático dentro dessa questão. E quando é pessoas próximas, todo mundo já teve um caso próximo ou com ele que aconteceu violência. A violência está aí, está estampada, está muito nítida, né? Está muito próxima, está muito conectada com o ser humano no dia a dia e acaba, com certeza, mudando nossos hábitos, né? Não só sociais, principalmente de moradia. Hoje cresceu muito a necessidade de pessoas morarem ou em apartamento ou dentro de condomínios, lugares que sugerem mais segurança. Na viagem, a primeira coisa que acontece é a pessoa pesquisar aonde que vai ficar hospedado. Porque a gente acaba levando esse medo com a gente aonde Sim. quer que a gente vá. Até dentro de casa a gente fica com medo. Olha só o que aconteceu, gente. Há 3 anos, a esposa e o filho do Michael, eles foram vítimas de um sequestro. A gente até recebeu já eles aqui no estúdio do Fale do Espírito Santo e até hoje eles vivem as consequências desse trauma. Olha só o que ele contou pra gente. Minha esposa e meu filho foram sequestrados, né? Foi um sequestro relâmpago, onde a intenção dos meliantes era pegar o carro e provavelmente fazer saques, né, com eles nas contas bancárias, enfim, né? E graças a Deus o nosso final foi feliz, né? Mas o trauma ficou. Então toda a nossa vida passou a ter um planejamento diferente por conta disso. Então hoje o cuidado é muito maior para sair de carro, né? Minha esposa quase nunca sai sozinha, a gente está sempre junto. Sempre que vai sair, planeja o itinerário para parar o mínimo possível, para ficar o menos exposto possível. Hoje os meus filhos, né, que são crianças ainda, têm consciência dos riscos, então a gente já entra no carro correndo por conta desse medo, o que é uma situação triste para as crianças, né, dessas faixas etárias já viverem num mundo em que elas precisam ter pressa para entrar no carro por conta do risco de serem assaltados. Que forte isso, né? Entra logo no carro, porque pode chegar o ladrão. Você imagina, gente, uma mãe todo dia vivendo esse medo. Deixa eu voltar a falar com a Lorena, porque ela também viveu uma situação de sequestro, igual a esposa do Michael. Lorena, como é que você fica hoje em relação a isso? Esse entra e sai de casa no carro, como é que é? Alerta, eu agora entro no carro, já vou ligando o carro, vou colocando o cinto com o carro ligado. Antes de entrar no carro, estou com esse pânico um pouco agora. Antes de entrar no carro, estou vendo acontecendo muito agora. Outro carro põe seu filme preto parado atrás ou na frente. Então, eu olho se não tem algum movimento nesse carro ou outro, porque agora eles estão. Você vai entrar, sai um monte de dentro do carro e te aborda. Estou com esse pânico. Então, a gente vai criando pânicos igual ele falou. Agora a gente entra no carro e vai embora, não anda sozinho. Igual agora eu estou mais andando com meu marido do que sozinha. Isso, esses cuidados que tem que ter. Mas o pânico, para quem já passou essa violência, igual está aí mostrando o vídeo, eu estava sozinha, eu fiquei mais de 1 hora com ele, 1h30. Com ele dentro de um carro, fazendo pressão, querendo pix, eu achei que eu nem ia viver. E agora esse medo, né? Que estão parando o carro na frente, estacionando do seu lado, abrindo a porta e pulando para o seu carro. Dentro de shopping, está acontecendo também. Então, A gente não tem paz em lugar nenhum. Essa é a verdade. Dentro de um shopping, você está sendo sequestrada hoje. Dentro de um shopping, dentro de um supermercado. Eles estão esperando você colocar a compra. O nosso tempo acabou, mas a gente queria muito continuar falando sobre esse assunto, porque o seu sentimento é o meu, é de quem está nos assistindo também, é o medo de toda essa insegurança, de toda a violência. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. A gente teve telespectador falando que está tendo que colocar a cadeira atrás da porta, de tanto medo que tá. Olha só, você imagina que ponto chegamos. Obrigada, Rusley. Obrigada também, Gisélia, pela presença de vocês, viu? Uma boa tarde.